Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, eu sou professor de História. Você está assistindo o História com Jorge, o canal onde a gente joga videogame e assiste aula de História tudo junto. Hoje a gente vai concluir o nosso trabalho com os cartazes de propaganda e as técnicas de persuasão. Dessa vez, a gente vai dar uma mexidinha na fórmula para poder acrescentar aí a cereja do bolo. Antes de apresentar a tal da cereja, convém lembrar que a gente já passou pelas 5 técnicas centrais de persuasão, que a gente também já deu uma olhada na minha sigla brega mais prática para análise de documentos históricos em geral, aquela história do pacote, beleza? Ao invés de fazer a leitura e análise de historiador no final do vídeo, eu decidi jogar ela para o começo, porque ela vai servir de revisão para o que a gente já discutiu antes e também para arrumar a casa para o que vem hoje. No livro Propaganda e Persuasão, do Garth Jowett e da Victoria O'Donnell, a gente tem vários trechos aplicados à campanha de propaganda nazista. Tem um parágrafo em especial aí que me chamou a atenção. Ele está lá na página 230. Lá vai. No Mein Kampf, Hitler estabeleceu várias regras centrais para o uso bem-sucedido da propaganda. A primeira, evitar ideias abstratas e, ao invés disso, apelar para as emoções. A segunda, repetir constantemente um pequeno conjunto de ideias, com frases estereotipadas e sem objetividade. A terceira, mostrar sempre apenas um dos lados do argumento. A quarta, criticar constantemente os inimigos do Estado. E a quinta, identificar um inimigo em especial para que ele seja demonizado. Vê aí se parece com os governantes atuais nesses tempos de rede social, notícia falsa, acusação de censura, distorção de informação e por aí vai. Crítica social de lado, porque isso é da preferência e da capacidade de análise de cada um de nós, o apelo às emoções, as frases de efeito, a parcialidade dos argumentos foram coisas que a gente já vinha discutindo e isso é a cara da persuasão da Segunda Guerra. A nossa cereja do bolo, então, é a gente olhar para uns pontos que a gente fez no vídeo anterior, mas dessa vez a gente vai falar de como esses inimigos de guerra foram demonizados. E aí, por uma questão de justiça historiográfica, também é bom lembrar que as coisas são mais complexas do que elas parecem, principalmente quando a gente busca heróis e vilões ou um suposto lado certo da história. Vamos dar uma olhada nas campanhas de demonização feitas, então, não só pelo eixo, mas também pelos aliados. Para isso, a gente conta com o arsenal de sempre, cartazes de propaganda, cenas dos nossos games escolhidos e elementos da cultura pop. Depois dessa introdução bem mais longa do que de costume, vamos fazer o que sempre? Então, aperta aí o seu cinto, se segura na cadeira e partiola de história, galera. Falou! I am Colonel Churkin of the NKVD. Major Borodin has been relieved for incompetence, and I have assumed command. Comrades, the fascists are almost upon us. Our front line is contracting again. We no longer have the resources to hold the Germans here. First, hold the enemy at the front line while our supply trucks are evacuated. Once they depart, lure the fascists into town where our engineers have planted explosives. This town may fall to the fascisti, but all they will find is smoldering ruins. Bom, gente, eu decidi abrir a parte central do episódio de hoje com essa cena aí sobre a destruição de fascistas. Eu achei interessante a maneira como dois modelos muito diferentes de fascismo se olham, né, o hitlerista e o stalinista, e os dois se pensam puros e dignos e justos e encontram maldade somente nos seus inimigos. De novo, para variar, já falei isso em sala de aula 1 trilhão de vezes, eu acho que já falei aqui no canal também. Se não falei, lá vai. Nazismo e socialismo são diferentes e são opostos, inclusive em perspectiva política e de leitura de mundo. Mas os dois estão baseados numa série de pilares comuns, como, por exemplo, a presença de um partido único ou a fusão desse partido com as instituições de governo e os órgãos de Estado, né? O culto ao líder
e a valorização de grupo, tendendo a apagar os indivíduos e as minorias para gerar uma sociedade mais homogênea a partir daqueles discursos de estamos todos juntos pela pátria, estamos unidos fazendo isso e aquilo, o nosso povo e tudo mais. Nesse ponto aí de um olhar para o outro e enxergar apenas o pior, me faz lembrar o Sartre lá na filosofia, porque ele é o cara que vai dizer famosamente que o inferno é sempre nos outros. Afinal de contas, me parece que as nossas incoerências são sempre mínimas diante das falhas gigantescas de todo mundo que está à nossa volta. Galera, pra ser bem sincero, eu fiquei com medo de criar um problema de direitos autorais aqui, mesmo eu sendo um canal educacional. Então, eu optei por deixar os clipes bem curtinhos de propósito, capturei as imagens, os vídeos estão aí disponíveis para quem quiser ver no YouTube, vou botar os links e eu vou passando essas imagens aí conforme eu vou comentando, beleza? Os dois trechinhos que a gente acabou de ver pertencem a dois desenhos animados lançados pela Disney em meados, ou talvez na primeira metade dos anos 40, né? Melhor dizendo. O primeiro foi o The Fear's Face e o segundo foi o Commando Duck, e respectivamente esses desenhos tratam do fronte europeu e do fronte japonês. No caso do fronte europeu, a gente tem a crítica aos inimigos, inicialmente na caricatura dos soldados, nos cenários e no modo excessivo como o cumprimento nazista é realizado a todo momento. Me lembra também aquela cena do filme Jojo Rabbit, quando a Gestapo visita a casa do Jojo. Outro ponto legal aqui é a ideia de pobreza transmitida pelo Donald tomando café da manhã. E aí eles mostram um soldado nazista, nesse caso o Donald, que precisa serrar o pão que está velho e duro. O café é um grãozinho que fica pendurado numa linha. Em vez de comer bacon e ovos de verdade, ele usa um spray com aroma falso e tal. E essas coisas todas, ou melhor dizendo, esses objetos, vários deles ficam dentro de um cofre, ou seja, um lugar onde a gente guarda coisas extremamente preciosas. A descaracterização aqui é mais do regime como um todo do que do Hitler em específico, apesar das caricaturas que tem aí ao longo do desenho. Mas, no caso do Commando Duck, o segundo que a gente viu, a coisa é um pouquinho diferente, porque a gente vai ter características faciais dos japoneses exageradas nessa camuflagem de árvore, bem como, de novo, o apelo a um gestual excessivo na maneira como eles se cumprimentam. Inclusive rola uma cena aí onde os caras param de combater para poder se cumprimentar. O ponto aqui, isso serve para os dois desenhos, é que a gente vai ter a demonização e a caricaturização extrema desses inimigos e da maneira como eles vivem. Aliás, sobre essa produção de desenho animado aí, quem viu os vídeos anteriores lembra que a cultura pop se voltou para os frontes de batalha também. A gente teve o Batman, Superman, Pernalonga e vários outros aí envolvidos em campanhas de doação e compra de ações de guerra, bem como turnês de artistas pelos Estados Unidos para arrecadar dinheiro. O sucesso do The Fear's Face, aliás, foi tão grande que ele ganhou o Oscar de melhor curta-metragem de animação em 1943. Gente, voltando agora para objetos de mídia um pouco mais tradicionais, aqui os nossos bons e velhos cartazes de propaganda. Vamos dar uma olhadinha nos cartazes alemães. A gente vê no primeiro aí, por trás do poder inimigo, o judeu. O efeito aqui é duplo, por quê? A essa altura do campeonato, gente, pós-1942, ou seja, pós-invasão alemã na União Soviética, os judeus que já eram os inimigos do Estado desde os anos 1930 são colocados como malfeitores, acobertados por poderes estrangeiros. E aí no cartaz da esquerda, continuando com essa ideia, a gente tem o judeu, instigador da guerra e extensor da guerra. O sentido aqui é a atribuição de culpa pelo início e pela duração do combate. É algo tipo assim, a gente já teria paz se não fosse por causa desses caras. Nos dois tem também um jogo com a ideia da cortina e do inimigo que se faz presente na sociedade, mas que está escondido em algum lugar, agindo sorrateiramente. Os cartazes a seguir que a gente está vendo agora foram obtidos no Memorial do Holocausto, ou melhor, no site do Memorial do Holocausto dos Estados Unidos. Eles mostram os cartazes aí como esse primeiro, que é sobre o mau humor do Churchill, no qual as declarações do primeiro-ministro inglês são tiradas de contexto, distorcidas e colocadas a favor daquilo que o governo alemão quer que a população pense. A desinformação, ou melhor, a distorção do fato, aliás, é uma das características bem típicas desse tipo sujo aí de propaganda política. Nesse outro cartaz a gente vai ter Avante, Soldados de Cristo,
com a crítica religiosa em cima do Roosevelt e do Churchill, falando que a Wehrmacht vai esmagar o bolchevismo, que é o inimigo universal, que os rostos nos cartazes que a gente vê aí no centro são dos tais soldados de Cristo que cometeram massacres em uma série de cidades e horrorizaram a todos. Galera, ninguém tem dúvida que atrocidades foram cometidas pelos aliados e também pelo eixo. Tem todo mundo rabo preso. Todos os participantes de uma guerra cometem coisas absurdas. Como eu falei em vídeos anteriores aqui no canal, uma das características da propaganda é mostrar um lado só da moeda. Nesse caso, as atrocidades cometidas pelos alemães, e aí pensando alto, bem rapidinho aqui, coisas como o Holocausto, coisas como perseguição a judeus, coisas como ocultar a verdade da própria população em caso de derrotas, coisas do tipo dar o Pervitin, né, que é uma variação da metanfetamina, para soldados e colocar esses caras na linha de combate, enfim, isso tudo fica de fora, né? Já que, como diz lá o próprio cartaz, os aliados são os fariseus que ajudam as hordas bolcheviques. Olha só o jogo de palavras aí dos fariseus e dos bolcheviques como horda. A horda é aquilo que, enfim, que é bárbaro, que é desorganizado e por aí vai. Bom, próximo cartaz da fila aí perguntando de quem é a culpa de guerra. E aí a gente tem o Roosevelt, o Stalin e o Churchill. Evidentemente, esse cartaz, quando vai falar da culpa de guerra, não menciona as anexações territoriais alemãs nos anos 30, a parceria inicial com os soviéticos no Pacto de Não Agressão, lá o Pacto Molotov-Ribbentrop, e mais um monte de outras coisas. Como o inimigo do Estado alemão nesse período é os judeus, o judeu, desculpe, botei um plural que não tinha que existir aí, o cartaz retoma o primeiro, né? Esse segundo retoma o outro, falando que judeus estão por trás do poder inimigo. Mais uma vez, essa ideia de por trás das cenas tem alguém agindo, e também leva a gente de volta lá para a introdução desse vídeo, no sentido de que uma determinada ideia vai ser repetida com frases estereotipadas, né, com esses slogans à exaustão, até que, como dizia o Goebbels, ministro de propaganda, uma mentira 1000 vezes dita, uma hora acaba se tornando verdade. E finalmente de volta aos games, porque a gente começou com Company of Heroes, fez essa pausa para outros documentos históricos aí, vamos de volta para o Sniper Elite. Em uma das expansões do Sniper Elite 4, eu fiz uma coisa meio sem querer, eu vou deixar as imagens rolando aí. Tem uma missão onde você tem uma história alternativa, na qual o personagem principal do jogo, o tal do atirador de elite lá, tem a chance de assassinar o Hitler dentro de uma fábrica de submarinos. Beleza. Eu acertei no sujeito o primeiro tiro, que não foi letal, acabei dando um segundo tiro em uns tonéis de combustível aí que finalizaram o serviço para mim. No meu perfeccionismo, eu não consegui ficar em paz e falei assim, peraí, deixa eu carregar o save anterior aqui e tentar de novo. Na segunda tentativa, foi um tiro no bigode e eu errei por pouco. Na terceira, eu comecei a ficar criativo e fui mirando em outras partes do corpo, até que, enfim, tá aí o resultado. Claro que eu excluí a parte do corpo com raio-x da bala que tem no jogo. Eu achei que era um pouquinho demais, porque esse papo tá ficando meio esquisito. Mas o ponto é, o interessante aqui é que quando eu acertei esse tal tiro nas partes privadas desse cidadão, rolou um achievement, rolou um troféu lá, uma conquistinha chamada Albert Hall. E aí eu fiquei sem entender por que Albert Hall, né? Pelo raio-x do jogo, quando você acerta os inimigos, aparece a bala entrando e tudo mais, eu vi que o Sr. Adolf Hitler aparece com apenas um testículo. E aí eu me pus a pesquisar e como assim, que papo é esse? Pois bem, eu tinha acabado de esbarrar em mais uma maneira de diminuir os inimigos. E aí eu me toquei que durante a Segunda Guerra Mundial a gente tinha uma série de comentários jocosos e sarcásticos e tudo mais sobre as partes íntimas da anatomia alheia, né? E aí, como diria a minha orientadora de graduação e mestrado, ela falava para mim, meu filho, mostra as fontes se dialoga com ela, prova o que você está dizendo. Então, lá vai. A música que a gente vai ouvir é a Colonel Bogey March, escrita em 1914, certo? Essa versão é tocada pela Banda da Marinha dos Estados Unidos em 92. Eu vou colocar aí a letra original em inglês de um lado e a tradução, que infelizmente vai ter que ficar sem as rimas e a métrica, do outro, mas também vou colocar a partitura para a galera que quiser curtir aí. Então, nesse caso, meus queridos, divirtam-se e fiquem meio horrorizados aí ao mesmo tempo. Vamos lá!
Bom, gente, depois desse lance meio insólito aí que a gente acabou de ver, eu percebi que eu podia ter sido um pouco mais sutil, um pouco mais elegante, se eu tivesse escolhido Chaplin e o Grande Ditador para minha análise. Bom, mas vamos aí para mais uma citação justaposta a material de propaganda. Dessa vez eu tenho a Maria Vuorinen, organizadora do livro Enemy Images in War Propaganda. Logo na introdução ela já entrega o pote de ouro, olha só o que ela fala. Os inimigos imaginados são necessariamente simplificados e colocados em imagens com objetivos claros, feitas para abordar apenas os aspectos daqueles que elas supostamente ilustram, motivando a agressão contra os mesmos. Nessas imagens, a realidade, que é multifacetada e cambiante por natureza, é reduzida a algumas características exageradas, que são apresentadas como inatas e permanentes. Para ser convincente, a imagem do inimigo precisa ser facilmente reconhecível, abertamente ameaçadora, racional ou ao menos pseudo-racionalmente justificável e emocionalmente tocante. Que pedrada, hein, galera? Ela escreve isso aí em 2014 e a introdução se chama Imagens Inimigas como Inversões de Si. Nesse pedaço ela explica que a gente projeta nos inimigos as coisas que a gente menos gosta sobre si mesmo, ou projeta neles aquilo que a gente não quer se tornar, ou o rumo que a gente não quer que as coisas tomem. Ou seja, o inimigo é um eu, mas visto por um espelho invertido. Eu fico aí pensando o que o Edgar Morin ia dizer, porque para ele as representações são uma placa giratória entre o real e o imaginado. Bom, coisas da história cultural e das ciências sociais. Maravilhoso, cara. Enfim, esse livro aí também é uma coleção de artigos e essa moça da introdução escreve também um capítulo sobre a Alemanha nazista. Vale a pena dar uma olhada, beleza? Bom, pro episódio de hoje eu vou ficando por aqui. Se você tem outras sugestões de games ou de qualquer outro período histórico, basta escrever aí embaixo nos comentários. Mais uma vez, meu nome é Jorge, eu sou professor de História. Não se esquece aí de curtir, compartilhar, deixar o seu feedback e se inscrever no canal. Maravilha? Abraços virtuais e com distanciamento social para todo mundo. Se cuidem aí, meus queridos, lavem as suas mãos, fiquem em casa se possível e racha de estudar, galera. Falou!